sou Mariana Lapa, sou psicóloga clínica, especialista em terapia de casal e família e hoje eu tô aqui para falar com vocês novamente sobre divórcio, junto com o tema filhos. Por quê? Essa semana eu coloquei nos meus stories no Instagram um videozinho da Sabrina Sato falando numa entrevista pro Pedro Bial sobre como que ela lidou com uma crise no casamento dela. Ela procurou terapia e aí na terapia ela foi entendendo como lidar com os conflitos que vinham acontecendo. Por fim, ela pensava ali em divórcio, não se divorciou, aparentemente tudo ficou bem, né? Um casamento sempre tem seus conflitos, né? Isso é para todo mundo, para qualquer casal. Mas ela soube lidar com aquilo que estava incomodando e não chegou a um divórcio, a concluir um divórcio de fato. E aí eu fiz algumas reflexões no Instagram sobre isso e coloquei lá uma caixinha de perguntas sobre pessoas ali, né, as pessoas que iriam responder, o que as levou a evitar o divórcio. Para quem é casado, já pensou nisso, o que evitou um divórcio, né, em alguma circunstância da vida ali do período do casamento. E a maioria das respostas, a grande maioria das respostas foram filhos. Então, muitas pessoas pensam assim, né, melhor, quando pensam num divórcio, pensam duas vezes a respeito por causa dos filhos. E os filhos acabam sendo, muitas vezes, um impeditivo para um divórcio, né? Então, pensa nas consequências que aquilo vai trazer para os filhos, pensa no trabalho que a pessoa vai ter ali, né? Se a mãe vai ficar com os filhos, como que vai cuidar desses filhos sozinha, né? Quais são as dificuldades que ela vai encontrar? Quando é o homem que pensa nisso, poxa, vou ficar quanto tempo sem ver meu filho? Como que vai ser esse afastamento? E por aí vai, né? É um universo de dúvidas, de questionamentos e de medos quando se tratam de filhos a respeito aí de uma situação de divórcio. E eu queria trazer aqui para vocês algumas reflexões a respeito. Eu acredito que se você tiver... Eu sempre falo isso nos vídeos porque eu creio muito nisso. Isso acontece muito comigo, em situações específicas da minha vida. Eu assisto, eu leio algo, eu vejo algum conteúdo que me vem com uma resposta para aquilo que eu tô vivendo. E eu espero muito que esses vídeos meus aqui no YouTube cheguem a pessoas assim, que estão precisando daquele vídeo naquele momento. Então, se você está vivendo um período assim na sua vida, né, pensando em se separar, pensando em se divorciar e talvez pensando aí, poxa, eu não faço isso por causa dos meus filhos, eu quero trazer algumas reflexões para você. Primeiro, é legítimo. Essa preocupação, ela é legítima, porque realmente um divórcio, uma separação interfere muito na vida, principalmente das crianças, né, criança, adolescente ali, interfere muito na vida da criança, do filho em si, uma série de questões. Até porque a criança, ela tem uma outra percepção de mundo e um divórcio dos pais traz muitas inseguranças para ela, né? E tem essas outras questões, como eu disse aí, de questão de guarda, de visita, de não ter o pai e a mãe sempre juntos, tem as expectativas dos filhos quanto a essa família sempre unida. Então, é muito complexo, realmente muito complexo, tanto para os pais quanto para os filhos. Inclusive tem dentro da clínica, assim, a gente recebe muito quando a gente trabalha com casal. Eu já vi isso acontecer várias vezes trabalhando com casal que vem para terapia por conflitos, né? Estão ali focados nos seus conflitos, muitas vezes com uma dificuldade muito grande de se conectar, fazendo várias sessões e não conseguindo isso. E aí o que acontece? O filho, né, um dos filhos, enfim, adoece ou vem com alguma demanda preocupante. E o que acontece automaticamente com esse casal? Eles se unem automaticamente em favor do filho, né? Nem sempre é uma situação de doença, mas muitas vezes, né? Já aconteceu outras situações também, adolescentes, por exemplo, que vem com surge alguma situação ali difícil para o filho adolescente e os pais se unem para resolver aquilo. E muitas vezes, falando do nosso psiquismo, do funcionamento do nosso psiquismo ali, aquilo é uma situação inconscientemente, obviamente, causada justamente para gerar aquela parceria entre os pais. Aquilo para o filho é tão caro, assim, ele deseja tanto que os pais se unam, que os pais resolvam seus conflitos, que muitas vezes ele adoece, obviamente sem intenção, como eu disse, sem ter noção disso, mas ele adoece ali para gerar essa parceria, para gerar esse diálogo dos pais, para tirar os pais dessa situação de conflito em que um só olha ali para o outro e fazer com que eles olhem para o filho e olhem para o todo da família, olhem para todo o sistema familiar, né? Enfim, se a gente fosse falar sobre isso, daria aulas, porque realmente, como eu disse, falar de divórcio e filhos é muito complexo, tanto para os pais quanto para os filhos,
na mesma medida, assim, cada um com o seu olhar, cada um com a sua perspectiva, mas muito doloroso, muito sofrido. E às vezes, dependendo de como esse divórcio, quando ele se concretiza, dependendo de como ele se dá, esse filho vai levar consequência ali pro resto da vida, né? Em outros casos também, é lógico, quando é bem trabalhado isso, quando é bem compreendido, aquilo fica entendido, né, pro filho, e ele leva de uma maneira um pouco mais tranquila, tem a ver também com a personalidade desse filho. Enfim, como eu disse, bem complexo, tem muitas coisas envolvidas, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu queria trazer aqui também, não só para falar dessa complexidade, mas trazer um outro nível dessa reflexão. Poxa, eu sei que se eu quiser me divorciar, eu vou ter muito trabalho, vai ser muito dolorido para mim e para os meus filhos, para o meu filho, assim como vai ser para o meu marido, né, para minha esposa, enfim, vai ser muito difícil. E aí eu desisto de um divórcio por causa de toda essa complexidade. Não vale a pena, deixa como tá, vamos empurrando com a barriga, vamos vivendo aí, tocando o barco do jeito que dá, porque no caso da mulher, né, ser mãe solteira, mãe solo hoje não tá nada fácil, né, vai ser muito difícil pra mim, então vamos vivendo a vida e vamos ver o que dá, né. Muita gente também tem esse pensamento, seja o homem, seja a mulher, mede as consequências, né, do divórcio ali, pondera tudo isso e acaba deixando pra lá. Só que onde está o problema nisso? Não resolve o problema do casamento, né? O casamento, os filhos, eles não têm que segurar o seu casamento. Se você olha para o seu casamento e não tem nada mais que segure a não ser os filhos, talvez seja melhor que acabe mesmo. Mas aí é que está a questão. Será que não tem mais nada segurando esse casamento? Será que você está casado somente, realmente por causa dos seus filhos? Né? Será que é só isso que está segurando? Será que não existe ainda um pingo de amor, um pingo de consideração, um pingo de respeito, né? Um pingo de vontade de fazer dar certo? Será que ainda não existe um olhar um pouco ali, de uma forma romântica falando, um pouco apaixonado para esse outro, né? Para esse cônjuge? Será que não existe mais nada mesmo? E aí o que eu quero propor para você é esse olhar. O que além dos meus filhos, além do meu filho, me faz continuar casada com essa pessoa? O que existe ainda que nos conecta, que nos liga? Eu te garanto que tem coisas aí, viu? É muito difícil, na verdade, gente, uma relação em que tudo se acaba, não tem mais nada. Acontece, sim, acontece. Muitas vezes tem casais que não tem nada em comum, absolutamente nada. Mas isso é raro. Não parece, mas é. Se você cavar, você encontra coisas ali que fazem esse casamento ser importante, esse casamento ter valor. Você só precisa fuçar, precisa cavar. E aí, muitas vezes, foi o caso da Sabrina Sato ali, procurou terapia. É aí que entra a terapia muitas vezes, né? Não só a terapia, um aconselhamento, enfim, outras formas aí de entender, né? Outras formas de adquirir conhecimento, de entender o que está acontecendo, de buscar ajuda mesmo, às vezes conselhos com amigos, né, com parentes que você confia realmente, que tem casamentos legais, sólidos, porque todo casamento passa por dificuldades, todo casamento passa por grandes conflitos, só que eles são possíveis de serem vencidos, né? Depende da postura, depende do olhar que a gente vai ter para eles. Então, pensa aí, se você está vivendo todo esse contexto que eu apresentei, o que pode ter na minha relação, além dos meus filhos, que segura esse casamento e que eu posso ampliar? Uma coisinha pequena talvez, mas que se eu buscar ajuda, que se eu buscar entender, que se eu buscar olhar com um olhar mais profundo, eu posso ampliar e tornar maior, né? Eu posso ampliar e fazer com que aquilo cresça e de repente fortaleça o casamento, fortaleça a relação. Muitas vezes a gente quer se divorciar por conta de questões pessoais, conflitos internos que eu preciso lidar, que eu preciso resolver, e que quando eu olho para mim, quando eu me volto para mim, eu vejo as minhas falhas, eu vejo aquilo que precisa ser trabalhado, o meu casamento também muda, porque às vezes o problema tá em mim, né? Então, olha, para esse vídeo não ficar tão extenso, porque tem muita coisa para falar desse assunto, mas pensa aí, compartilha comigo, se você quiser, me procura no Instagram ou aqui nos comentários, me chama em inbox, no particular aí, no WhatsApp que seja, mas compartilha comigo, me fala, me conta, o que tem aí que talvez seja possível segurar essa relação além dos filhos, porque se você estiver casado somente por causa dos seus filhos, como vai ser quando eles forem embora? Aí você se separa? Aí você se divorcia?
né? E aí, será que não vai ser tarde demais? Será que vai ter valido a pena você passar a vida inteira preso num casamento que você não queria por causa dos seus filhos, né? Somente? Então ficam essas reflexões todas aí pra você, tá bom? É isso, espero que realmente esse vídeo possa fazer diferença na vida de alguém. E se tiver feito na sua, me conta também, deixa eu saber, me dá esse feedback. Até uma próxima!